Então, neste vídeo eu quero ajudar a vocês em termos de elementos que vocês têm em casa e que podem ajudar na iluminação dos seus vídeos. Este vídeo eu vou falar sobre 5 itens, mas que vocês podem desdobrar para diversos outros, e no final do vídeo você ainda vai ver, na prática, como que ficaria com uma iluminação mais simples ou até determinado ponto improvisada. Então, se você tem dúvidas sobre esses itens, um dos primeiros conceitos que eu passo é fonte de luz. Eu, no meu caso, que trabalho com isso, evidentemente, eu tenho softbox aqui desse lado, dá para ver pelo reflexo do óculos que eu tenho um ponto de luz grande aqui do lado e tenho outro ponto de luz aqui desse outro lado. Então eu tenho luzes de preenchimento nas duas laterais, além de ter luz atrás que dá o recorte, da profundidade. Agora, você precisa de ter todo esse setup no início do seu projeto? Não. Você consegue fazer com itens relativamente simples, como, por exemplo, se você pensar em abajur. Se você pensar, por exemplo, em ter abajur em casa, a maioria das pessoas tem um ponto ou outro de luz. Pode ser qualquer modelo, veja nessas imagens aqui que eu tenho um exemplo de abajures mais clássicos, mas tem esses outros que tem uma articulação. Então veja que aqui eu tenho uma série de abajures que são de custo relativamente muito baixo. Apenas como exemplo, a minha esposa, ela trabalha com artesanato e costura. Então eu peguei dela emprestado, veja, esse tipo de luminária que ela usa na máquina de costura. Aqui ela tem um ímã, onde você pode grudar em qualquer superfície, e aqui deste lado eu tenho uma série de LEDs. Então, se eu quero exemplificar esses LEDs como minha iluminação geral, é óbvio que vai ter diferença dentro de um setup que eu já estou fazendo, que eu já tenho como padrão. Mas para exemplo de vocês, eu vou desligar todas as minhas luzes e vou ligar apenas este ponto de luz para mostrar para vocês que resultado que eu teria se com esta mesma câmera, o quanto influencia se eu não tivesse esse setup de luz e fosse fazer apenas com um pontinho de luz improvisado. Espera só um minutinho para ver o resultado. Ufa! Como vocês podem observar, eu apaguei todas as luzes aqui do meu cenário, menos as telas dos computadores. Então o único brilho que vocês estão vendo são justamente das minhas telas. Vou ligar este elemento, que é apenas uma luz normal, é um LEDzinho que se usa em máquina de costura. Veja a diferença quando eu ligo um elemento relativamente muito básico. Um elemento que poderia, como eu disse, ser uma lanterna. Pode ser a luz de outro celular. Pode ser qualquer ponto de luz que você tenha. No entanto, note a diferença da imagem que eu tinha anterior, bem mais difusa, bem mais distribuída, e a diferença quando eu tenho um facho de luz. Quando nós focamos, colocamos um facho de luz, a sombra atrás de mim, note que ela ficou muito forte. Veja que a imagem ela acaba ficando com a sombra atrás de mim extremamente marcada. E isso muitas vezes acaba não sendo tão interessante. Mas vamos supor que esse seja o único ponto que eu tenho. É melhor eu trabalhar com a luz desta forma ou é melhor eu trabalhar sem luz nenhuma? Olha a diferença, eu tenho aqui a luz da tela que está aqui do meu lado. Se eu nem tivesse a tela, se eu estivesse gravando apenas com o celular, nem esse brilho aqui teria, você não estaria enxergando nada. Então, sem luz não há vídeo. No entanto, quando eu acendo o ponto de luz, veja que você começa a ter profundidade, você começa a enxergar. Porém, apenas um ponto de luz pode não ser o necessário. Você pode colocar 2, 3 pontos de luz e começar a deixar a luz mais homogênea, mesmo luzes de baixo custo. Porém,
Se eu quero trabalhar com uma iluminação mais difusa, então nós entramos no segundo item do nosso vídeo, que é o que eu vou mostrar agora.